que diz assim: julgue o item subsequente acerca de redes de computadores e de segurança da informação na internet. O Windows Defender pode ser utilizado para dar segurança por meio tanto de firewall quanto de sistema anti-malware, certo ou errado? E aí, pessoal, para saber dessa resposta, nós temos que conhecer o Windows Defender, principalmente aí dentro do sistema operacional Windows. Então acompanha comigo aqui. Isso que eu vou dizer vale tanto para o Windows 10 como também vale para o Windows 11 nas suas últimas atualizações, certo? A Microsoft tem dentro do Windows uma área, pessoal, chamada Windows Defender Security Center, como vocês estão enxergando aqui na tela. O que é o Windows Defender Security Center? Ela é considerada a central de segurança do Windows Defender. E essa central de segurança ela é formada por mais elementos. Por exemplo, existe ali dentro o Windows Defender Antivírus, que é um verdadeiro sistema anti-malware. E também tem o Windows Firewall, ou Windows Defender Firewall, que é uma barreira de proteção contra invasões. O Windows Defender Antivírus, que eu falei que é um verdadeiro anti-malware, porque ele protege tanto contra vírus de computador, quer dizer, ele é um antivírus, ele protege contra spyware, que são os programas espiões, mas ele protege contra outros tipos de pragas virtuais, contra outros tipos de programas maliciosos. O Windows Defender Antivírus protege contra o Worm, protege contra cavalo de Troia, protege... que são os Trojan, protege contra ransomware, que é o programa que cobra resgate. Então, na verdade, quando a gente fala do Windows Defender Antivírus, que está dentro da central de segurança do Windows Defender, ele é de fato um verdadeiro anti-malware, porque protege contra vários tipos de programas maliciosos ou pragas virtuais. E aí o outro sistema que nós temos também dentro da central de segurança do Windows Defender é o chamado Windows Defender Firewall, que também pode ser chamado simplesmente de Firewall ou Windows Firewall. O que ele é, pessoal? Ele faz a função de programa de barreira de proteção. Ele é um firewall. O que é um firewall? Uma barreira de proteção, uma parede de fogo, um muro de fogo, que protege o computador do usuário contra tentativas de invasão, ou protege a rede contra tentativas de invasão. Então, embora antivírus, que é o Windows Defender Antivírus, seja um anti-malware e protege para detectar e até eliminar possíveis vírus de computador e outros programas maliciosos, então um verdadeiro anti-malware, o Firewall, que também pertence ao Windows Defender, é simplesmente uma barreira de proteção. É para proteger o computador contra invasões de hackers ou crackers, sejam advindas da rede ou até da própria internet, como é o mais comum. Mas tanto o Windows Defender Antivírus quanto o Windows Firewall pertencem a essa central de segurança do Windows Defender chamada Windows Defender Security Center. Por isso que quando a gente volta agora para analisar a questão, olha só que interessante a questão. A gente tem que analisar o que a Microsoft fala sobre o que é o Windows Defender Antivírus e depois sobre o Windows Defender Firewall. Aí a gente pode, na questão, comparar isso, né? Então vamos primeiro perceber o que a Microsoft fala sobre o Windows Defender Antivírus, que é um verdadeiro anti-malware. Oferece proteção abrangente, contínua em tempo real. O que significa isso? Abrangente para muitas pragas virtuais. Contínua, continua sempre em funcionamento. Em tempo real, à medida que eu vou usando o computador, ele vai me protegendo. Aí diz contra ameaças de software como vírus, malware e spyware. Quer dizer, não é só um antivírus, protege contra vírus, mas protege contra outros tipos de malware e até contra o spyware, que é o programa espião. E aí ainda diz assim, em e-mails, aplicativos, na nuvem e na web. Quer dizer, fornece proteção quando eu recebo um e-mail, quando eu uso um aplicativo, quando eu trabalho e envio ou abro arquivos da nuvem, ou também quando eu acesso determinados recursos através das páginas da web usando os navegadores. Então percebe que a proteção do Windows Defender Antivírus é bem abrangente, por isso que ele é realmente considerado um verdadeiro anti-malware, porque protege contra vários programas maliciosos. Agora vamos ver o texto que a Microsoft indica para o seu firewall, que é o Windows Defender Firewall, Windows Firewall. Diz assim, projetado para impedir que hackers e softwares mal intencionados obtenham acesso ao seu dispositivo por meio de uma rede ou da internet. O que ele está dizendo com isso? Que o firewall protege o computador do usuário contra invasões de hackers ou crackers. Essa é a ideia do firewall, uma barreira de proteção. Ele funciona, pessoal, só para a gente ter um conhecimento, o firewall do Windows, como um verdadeiro filtro de pacotes de dados, que através de regras específicas que indicam destinos aceitáveis ou bloqueados,
Ele, através dessas regras, recebe os pacotes de dados e sabe analisar se isso é autorizado. Ele permite o tráfego de dados entre a internet e o computador do usuário. Se ele considerar aquilo tráfego de dados não autorizado, aí ele impede o tráfego desses dados entre a internet e o computador do usuário. Por isso que a gente diz que o firewall funciona de fato como um verdadeiro filtro de pacotes de dados, ora permitindo e ora bloqueando o que ele considera tráfego não autorizado. E é sempre bom lembrar que o firewall é configurável. O que significa dizer que ele é configurável? Que eu posso aumentar o seu nível de proteção ou diminuir o nível de proteção. Porque quanto maior o nível de proteção, mais restrições em relação ao acesso ao meu computador. Quanto menor o nível de proteção, mais permissões, mais coisas eu estou permitindo. Por isso que a gente tem que ter uma balança na configuração do firewall. Não pode deixar ele configurado só com permissões, porque daí ele não vai conseguir exercer a proteção dele. A gente tem que deixar ele relativamente restritivo, pensando em usar os recursos, mas pensando naquilo que é confiável, permitir, naquilo que não é confiável, não permitir, certo? Bem, agora finalmente já podemos voltar na questão para ter uma percepção melhor, porque a questão dizia, o Windows Defender pode ser utilizado para dar segurança por meio tanto de firewall quanto de sistema anti-malware. Está correto, porque a gente acabou de aprender que o Windows Defender é a central de segurança do Windows Defender. Chama Windows Defender Security Center. E nessa central de segurança a gente tem um recurso que é o Windows Defender Antivírus, que é um verdadeiro sistema anti-malware, como cita a questão, e temos também o Windows Defender Firewall, que é uma barreira de proteção que protege o computador do usuário ou a rede contra tentativas de invasão. Então, no momento que ele cita que o Windows Defender pode ser utilizado tanto para dar segurança por meio de firewall, como também por sistema anti-malware, está corretíssimo, perfeito a análise dessa questão. Então marcamos essa como certo, sem dúvida nenhuma. Valeu, pessoal! Mais uma questão importante aí resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!